Olá, meu nome é Júlia, faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras no Clube Uberaba e hoje vou dar continuidade ao projeto de matemática básica, com o assunto Teorema de Pitágoras. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receberem notificação quando a gente postar vídeos novos. E também mandar para aquele amigo que vocês acham que possa curtir esse conteúdo. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou deixar as respostas dos exercícios de razão, proporção e teorema de Tales. A questão 1 pedia a razão dos números abaixo. A resposta do item A era 6 e do item B, 23. Na questão 2, perguntava qual das proporções abaixo são iguais à razão entre 4 e 6. A resposta era a alternativa A, 2 e 3. E na questão 3, pedia-se para determinar o valor de x na figura abaixo, certo? Então, aqui a gente fazia uma multiplicação cruzada, 15 vezes x igual a 20 vezes 5. Então, a gente tinha que x é igual a 6,67. Falando então sobre o assunto de hoje, Teorema de Pitágoras é um teorema atribuído por Pitágoras e aplicado em triângulos retângulos, que são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, esse, como mostra na figura, é um triângulo retângulo. E esse quadradinho aqui é o ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. Então, é quando tem tipo um L assim, né? E esse ângulo aqui que forma um quadradinho. Os lados do triângulo de 90 graus podem ser divididos em hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, tendo em referência esse ângulo alfa aqui, que não seja o ângulo de 90 graus, certo? Então, utilizando a figura anterior, o ângulo alfa como o ângulo de referência, a gente tem que o lado oposto CA é o cateto oposto. Por que o lado oposto? Porque o CA, na verdade, perdão. Aqui, ó, essa reta CA, certo? Então, aqui a gente tem o ângulo reto, aqui temos o ângulo alfa, que é o nosso ângulo de referência. Então, o lado oposto a ele é chamado cateto oposto, e o lado mais próximo aqui dele é chamado cateto adjacente, certo? Que é o lado adjacente a B, é o cateto adjacente, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E também o maior lado do triângulo é a hipotenusa. Então, voltando aqui, esse aqui é o lado maior do triângulo, é a nossa hipotenusa. Para fins matemáticos, então, a gente vai chamar o cateto adjacente de C, como está mostrando aqui nessa figura, o cateto oposto de B e a hipotenusa de A, para ficar mais fácil do que ficar falando CA, CB, enfim. O teorema de Pitágoras define uma relação matemática entre os lados de um triângulo oposto, conforme o seguinte enunciado. Então, este aqui é o teorema de Pitágoras. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, certo? Então, este lado aqui ao quadrado é igual à soma desses outros lados ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o nosso teorema de Pitágoras. Então, com isso, se a gente souber o valor de dois lados de um triângulo, a gente consegue descobrir o lado faltante por essa relação de Pitágoras. Então, por exemplo, para descobrir a altura do seguinte triângulo, vamos ver os valores dos lados. Desse lado temos 10, aqui 6 e aqui x. Então, aqui está o nosso ângulo reto, certo? Que é o ângulo de 90 graus. Aqui temos o nosso ângulo alfa, que é o nosso ângulo de referência. Próximo a ele, então, é o cateto adjacente. Oposto a ele é nosso cateto oposto. E aqui, então, a nossa hipotenusa. Segundo, então, o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, então, é 10. 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado, como temos nessa equação aqui. Então, fazendo essa conta, 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36. A gente passa o 36 para cá, né? Negativo, deixa somente números de um lado e incógnitas de outro. Então, x ao quadrado é igual a 64. Extraindo a raiz, x é igual a 8. Então, portanto, a altura desse nosso triângulo é 8. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem em casa. Na questão 1, se um triângulo retângulo possui os seguintes valores de 3 e 4, respectivamente, para seus cateto oposto e cateto adjacente, qual é o valor da hipotenusa? Então, aqui vai ter que usar o teorema de Pitágoras, certo? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E não se esqueça de desenhar o triângulo que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Na questão 2, um carro sobe uma rampa. Então, imagina que isso aqui é a rampa, né? E que aqui tem um carrinho subindo, conforme mostra na figura. Qual é o valor da altura da inclinação que o carro se encontra ao final da rampa? Então, aqui da mesma forma. Se aqui tem o ângulo reto de 90 graus, aqui desse lado vai ser o ângulo alfa que vocês vão usar como referência. Então, aqui embaixo, mais próximo do ângulo alfa é o cateto adjacente, aqui o cateto oposto e essa é a nossa hipotenusa. Então, novamente, terão que aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir esse valor aqui, certo?
Por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo. Qualquer dúvida ou sugestão é só entrar em contato pelo e-mail educaçãoesf@gmail.com. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receberem notificação e de mandar para algum amiguinho que vocês acham que vai curtir esse conteúdo. Obrigada e até a próxima!